Olá, Cherki, bem-vindos a mais uma aula de arte, diretamente da França, do Barreirinha, com Cacau Monet, hoje com a dança de los pincéis. Preparem-se. Alegria! Está começando a semana. É mais uma arte de Cacau. Feliz semana! Alegria! Bem-vindos a mais uma arte de Cacau. Hoje é de Cacau Monet. Vou tirar um pouco minha barba para poder falar com vocês. Mágica agora. Tadã! Sou eu, é Cacau. Hoje de Cacau Monet, diretamente da França, do Barreirinha, diretamente do meu jardim, de novo. Porque estou de chapéu, barba, cavalete no jardim, porque tem tudo a ver com a arte do artista que Cacau escolheu para hoje. Semana passada, nós estávamos... Com quem? Estávamos com Picasso, lá na Espanha. Hoje é a arte francesa do grandioso, nobre, incrível, maravilhoso Monet. Claude Monet. Olha, Claude. Lembra a Cláudia, hein? Cacau. Claude, em francês. Monet. Monet, com o T mudo, mas é Monet. Ele nasceu em 1840 e se foi para o céu maravilhoso dos impressionistas em 1926. Foi grandioso. E como vocês sabem, meus queridos, queridas, maravilhindos e famílias incríveis, que eu amo, eu adoro mostrar livros em minha aula. Por quê? Eu poderia apresentar zilhões de imagens que há agora ao nosso dispor na internet, mas nada melhor do que um livro. Os livros devem permanecer sempre ao nosso lado, e a Cacau tem alguns. Sempre Cacau tá rebuscando, assim, quando ia às livrarias, Cacau procurava, tentava incluir no material da Cacau algum livro, porque é diferente da gente olhar na internet e olhar de pertinho o livro, traz inspiração, traz ideias, assim como a Cacau faz. E hoje eu vou apresentar um pouco da história de Monet através desse livro aqui. Bastante básico, não é muito elaborado assim quanto este livro dos mestres da pintura. Este é um pouco mais didático, digamos. Mas nos serve no momento. Com vocês, Claude Monet. Claude Monet nasceu em Paris em 1840, foi um grande pintor e uma das figuras mais importantes de um movimento artístico conhecido como impressionismo. A impressionismo, impressão do que os artistas viam, de como representavam. Muitos dos quadros de Monet retratam a água,
Barcos, oceanos, lagos, lagoas eram alguns dos seus temas favoritos. Maravilhoso. Claude Monet amava o reflexo das cores e a maneira especial com que ela transfigurava as nuvens e o céu. Monet transformou um barco, gente, olha que incrível, que maravilhoso, já pensou? Transformou um barco para ser o seu ateliê. Ele colocava pincéis, quadros, tintas, sentava-se em seu barco lá em uma lagoa e observando e criando. Pense que delícia, dentro de um barco, muito incrível. Era muito divertido. Agora a gente vai dar uma viajada lá para a infância do Monet. Será que ele começou a pintar quando criança igual a vocês? Quando Claude Monet era pequeno, olha Claude Monet pequeno aqui. Só de zóio, igual os outros artistas faziam, e vocês também, que são mega curiosos, que eu sei. Sua família mudou-se de Paris. Eles saíram de Paris, a família deles, e foram para uma cidade chamada Le Havre, junto ao mar. Em Le Havre, navios de todas as partes do mundo paravam para abastecer-se de suprimentos de suas longas viagens. E ele observava tudo isso, todos os potinhos, cores, pessoas. Ele era curioso. O dono de um armazém, o pai de Monet, vendia provisões para marinheiros e companhias de navegação. O pai de Monet era o dono do armazém. Olha quanta coisa para ele observar. Claude deve ter conhecido pessoas muito interessantes enquanto crescia. E tudo isso virou inspiração. Há um detalhe aí. Quando esse Monet pequeno, ele tinha um senso de humor apurado. E tudo para ele era bem observado. E olha o que ele fazia com isso. Ele desenhava e transformava em caricatura. Até os professores ele desenhava. Ele não gostava muito de estudar, não. Ele queria ficar desenhando. Eu sei, vocês estudam e desenham. Vocês são incríveis. Olha as caricaturas que Monet fazia. Incrível, né? Tudo era inspiração para Claude Monet. Monet gostava de ganhar dinheiro com os seus desenhos e continuou desenhando até que um conhecido artista o convenceu a tentar a pintura. Eugène Boudin tinha algumas ideias novas, interessantes, e lá levou o Monet para pintar. Mas para Eugène Boudin, pintar dentro de ateliê não era a mesma coisa. Ele dizia que pintar ao ar livre era muito melhor, mesmo que estivesse chovendo. Ele dizia que tinha que observar a natureza para senti-la de pertinho e poder representá-la. E lá se foi Monet, já de barbão, acompanhar o pintor. Aprendeu muito com ele. Monet adorou a ideia de pintar ao ar livre. Em 1862, deixou Le Havre para estudar em Paris, arte em Paris. Lembram? Tudo acontece em Paris. Lá conheceu outros artistas e fez amigos como Pierre-Auguste Renoir. Renoir, meus amigos, vocês ainda vão ouvir falar muito dele. Renoir, o pai da pintura. Alfred Sisley e Frédéric Bazille. E mostrou-lhes o quanto era divertido pintar ao ar livre, igual o Cacau está agora. Tem até passarinho e o vento. Após a invenção da tinta a óleo em tubos, ficou mais fácil, meus queridos, pintar ao ar livre, porque antes dos impressionistas, as tintas eram preparadas. Lá no Renascimento, lembram, o Cacau já falou para vocês, eles tinham que preparar a tinta, amassar os pigmentos, misturar com o óleo e pintar pedacinho, pedacinho.
Com a criação dos tubinhos de tinta, ficou melhor, ficou mais fácil. Então, o que, que os artistas faziam? Eles pegavam cavalete, tela, colocavam embaixo do braço um sacolão cheio de tinta, pincéis, materiais de pintura, um chapéu para não queimar o coco, um guarda-pó para proteger a roupa e ficavam horas observando a natureza. Monet foi o principal. Monet foi praticamente o pai dos impressionistas. Monet era um pintor obstinado. Lembra que eu falei de Picasso? Um trabalhador pela arte incansável? Monet, mais ainda, ele observava o passar das horas e como essa luz interferia na pintura. Foi através dos impressionistas que a teoria da cor modificou-se totalmente, pois o vermelho, observado pelos olhos atentos de Claude Monet, pela manhã, era diferente do vermelho observado na mesma planta ao meio-dia. E o vermelho observado na mesma planta ao meio-dia era diferente ao cair da tarde. E Monet poderia ficar diante de uma planta horas observando essa mudança de tons. E ali ele revolucionou a pintura. Monet revolucionou o olhar do artista, o olhar das pessoas para o que estava representando. Mas tinha um detalhe. Quando estava pintando ao ar livre, esses artistas eles estavam sujeitos a tudo. A grudar areia na tinta, bichinhos, o vento, que muitas vezes derrubava os cavaletes, como aconteceu com a Cacau já várias vezes o meu cavalete caiu, eu tive que juntar por conta do vento. Não que eu seja uma impressionista, nem tanto assim, mas adoro pintar ao ar livre, fica tão mais gostoso, é uma delícia. Bem, Claude Monet participou de salões, levou a arte dele para concurso de arte, mas ele não foi muito aceito, não. Olha que lindeza de arte. E os críticos não aceitaram. Porque na época, lá em 1960 e pouquinho, o que eles queriam era uma arte que representasse a realidade. Eles queriam os contornos bem delineados. Eles queriam a representação de guerras, batalhas. E a arte de Monet era, digamos, de perto, borrões. Só conseguia se ver borrões, como este quadro aqui de 1872, Impressões ao Amanhecer. Essa Impressões ao Amanhecer, meus queridos, de pertinho não se vê nada. São borrões de tinta, pinceladas. Mas ao olhar de longe, aí aparece, a arte é revelada. Todas as artes de Monet eram assim. E na época não conseguiam compreender. Achavam que era um borrão de tinta, que a obra tinha que ser delineada, que tinha que ter contorno. E para Monet não. O importante era a impressão, era a velocidade. O próprio Van Gogh também. Van Gogh, ele dizia, não posso perder tempo, preciso criar, não posso perder a luz. Porque ao passar do tempo a cor modificava. E para os impressionistas isso era demais importante. Um detalhe curioso, meus queridos e queridas, falando em Van Gogh, há tempos atrás, alguns anos atrás, foi descoberto em uma obra de Van Gogh um gafanhoto preso à tinta. Estava lá, ninguém havia percebido ainda. Depois de um restauro, uma pesquisa, encontraram o gafanhoto preso lá no meio da tinta. E não foi a Cacau que descobriu, não. Foi uma arteira do Colégio Energia que estava atenta assim no jornal lá assistindo e comentou com a Cacau, que a Cacau nem tinha visto essa matéria. Aí a Cacau foi pesquisar, foi procurar e verdade, descobriram um gafanhoto preso na obra do Van Gogh.
porque ao ar livre estamos sujeitos a tudo e às vezes o olhar passa desapercebido. Então, como eu disse, ó, olhando de perto é um monte de borrão. E ao distanciar você vê a beleza da obra. Monet foi um obstinado. Ele criava em tudo quanto é canto. Muitas vezes ele tinha que amarrar sua obra, sua tela, na rocha lá da praia, para não sair voando ou para não ir embora com a onda. Para ele valia de tudo. O importante era sentir a natureza. Mais adiante, quando Monet ele ficou mais velho, as pessoas finalmente começaram a apreciar a obra do Monet. Ele foi morar numa cidade francesa de Giverny. Ali Monet construiu um lindo jardim aquático. Olha a ponte na casa de Monet. E ele passou o resto dos seus dias observando o seu lindo jardim e representando, na forma da pintura que ele mais amava, a impressão das cores e a sensação que ele sentia diante delas. E dessa fase existem obras maravilhindas. As ninféias são as obras mais lindas, as mais representativas de Monet. Claude Monet viveu até os 86 anos e passou os últimos 10 anos de sua vida pintando os seus jardins aquáticos. E até hoje nos encanta. E quando o sol aparece, o jardim floresce. Ai, Cacau lembra deste lindo Monet, encantado com seu jardim. Não é lindo, meus amores? Sim, é maravilhoso. Palmas para Claude Monet. Palmas chiques. Aqui, obviamente, um breve resumo do que foi a trajetória de Monet. Cacau dá uma pinceladinha aqui para trazer curiosidade. Vocês aí, ó, na internet ou nos livros, buscar mais informações e ficar mais inspirado ainda. Olha que lindeza essa obra de Monet. Existe um estudo de Monet com a representação de Vênus. Ele fez muitas representações. Ele representou os fênix pela manhã, os fênix ao meio-dia, os fênix ao cair da tarde. Ele percebeu diferença de tonalidades. Era a já experimentação dos estudos cromáticos. Quando a gente olha na natureza, o sol, ele tem o verde, não é o mesmo verde. Olha acima da Cacau, olha. Tem o verde claro, o verde um pouco mais escuro, aonde está na sombra bem escuro. Quando nós pintamos, geralmente a tendência é pegar um tipo de verde. Não é verdade, meus queridos? Sim, vamos pintar as folhas. Vamos pegar um verde. Mas não, a pintura, ela é uma mistura de tons. Então, nós passamos um pouquinho de marrom, um pouquinho de preto, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul, um pouquinho de verde, e assim vão dando as tonalidades. A arte é uma, digamos, uma cozinha, meus queridos. Nós fazemos experimentações e não existe certo ou errado, bonito ou feio. O que existe é a arte e a inspiração para o momento. E hoje nós vamos nos inspirar, fazer a nossa arte da semana sendo um pouco Claude Monet. Quem tiver um jardim em casa, tira um tempinho. Se não tem cavalete, pega a sua folha. Se puder fazer aquela ideia que a Cacau já deu, de passar tinta branca sobre um papelão e fazer sua tela, vai para o jardim munido de papelão, pincel, tinta guache mesmo, não precisa ser essa de bisnaga. Já sujei minha mão. Sujei não, fiz arte. Munido de tela, seu material, senta num cantinho mais gostoso do seu jardim e observa.
neste horário de manhã gostoso, olha as tonalidades. Vou parar um pouquinho, depois eu volto. À tarde, como estão as cores ali? Vou representar desse jeito. Vou fazer uma pintura pela manhã, uma pintura à tarde e uma pintura ao cair da noite, do mesmo lugar observado, como fazia Monet. Se não tiver um jardim, não tem problema, meus queridos. Num lugarzinho gostoso da sua casa, observe esse lugarzinho gostoso. Pela manhã, depois do almoço e ao final da tarde. Observa como que as cores vão mudando. Observa a luz que entra pela janela, a sombra que forma, a tonalidade que cria. Vai fazendo seus estudos. A família também pode participar, pode servir como modelo. E você? Só que nós vamos tentar fazer uma pintura à la Claude Monet. Não terá contorno. Nós vamos fazer batidinhas. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui no meu suporte de tinta, ó, a Cacau usa uma bandejinha metálica. Eu coloco as minhas tonalidades e vou molhando o meu pincel. Vocês podem limpar o pincel em água ou fazer como nós fazíamos lá na Energia, limpar num papel, num paninho, que assim não água tanto a tinta. Falando em energia, lembram quando nós pintávamos nos cavaletes, que a Cacau sempre dizia, deixa a arte, olha de longe e vê como que você percebe o seu desenho. Sim, olhando de longe, o nosso olhar às vezes abre para uma nova perspectiva. Quando vocês estiverem pintando em casa também, larga um pouquinho a pintura, dá uma relaxada, olha de longe e vê o que formou agora. O que o seu olhar observa? Estão ouvindo cigarra na natureza. Ó, então, batidinha. E vão formando a sua pintura com diversas tonalidades. Tentando fazer a sua impressão da natureza ou de alguém que inspirou você em casa. Depois, se caracteriza de Monet com sua barba, chapéu, como você quiser. Pode ser na natureza ou perto do cantinho onde você está em casa, representando sua obra, sua tela, sua arte. Registra e envia para Cacau. E assim nós vamos continuar na aula online bem inspirados e em casa também, sendo um pouco artista. E essa semana, artista francês, um pouco Claude Monet. Ulha lá, chérie. Boa criação, meus amores. Até breve. Um beijo de Cacau.